Você é bom. Você é bom, Senhor. Levanta as suas mãos e rende graças pela bondade do Senhor, pela fidelidade, pela misericórdia dEle, que nos segue todos os dias, que nos alcança todos os dias. Te amamos, Senhor. Te amamos. Sim, você é fiel em todo tempo, bom em todo tempo. Oh. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Oh, obrigado. Deixa sair da sua boca agora as suas próprias palavras de adoração, de gratidão, salmos, cânticos espirituais. Se você é batizado no Espírito Santo, canta um pouco em outras línguas agora. Paulo disse em 1 Coríntios 14 que quando nós oramos em outras línguas, nós damos bem, graças a Deus. Deixa fluir do teu espírito ações de graças ao Senhor. Oh, Sambrama Maranas, Sorereranas. Oh, Brahmanas, Sombremene, Sireranas. Levanta a sua voz. Re Brahma Maramanana, Soreme Brahmanas, Sireranas. Re Brahmanas, Sobrama Mananas, Sobrama Mananas. Nos faltam palavras em português, Senhor. Ro Brahmanas Subrie Brahmanas Sereranas. Re Brahmanas Sobrama Mananas. Aleluia. O Sambra Manasho Rebrene Sire Reminessa Mamamaranash Remamaranas Sombroborrodoso Remrene Sire Reranash Remenenenenene Sombramanas Robrodo Sombramamaranas. Sim, eu tenho cuidado de você, diz o Senhor. Eu tenho te dado livramentos muitas vezes que você nem tem percebido. Você é precioso e preciosa para mim, diz o Senhor. Com amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí. Você é meu. Você é meu e eu não lhe divido com o mundo, diz o Senhor. Eu paguei um alto preço por você. E nada que você possa ter feito me fez mudar de opinião ao teu respeito. Você é o meu filho amado. Você é a minha filha amada, em quem eu tenho prazer. Estou de braços abertos para te perdoar mais uma vez, para te acolher mais uma vez, para te mostrar o caminho mais uma vez. Você é meu. Obrigado, Senhor. Que Deus tão bom. Obrigado, Senhor. Aleluia. Você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Aleluia. Você trouxe sua Bíblia? Levanta ela comigo. Diga: eu amo a palavra de Deus. Diga mais forte: eu amo a palavra de Deus. Ela é vida para o meu espírito, salvação para a minha alma e saúde para o meu corpo. Diga: nessa noite
mais uma vez, ela será semeada no meu coração, que é uma boa terra, e por isso dará muitos frutos e grandes transformações. Diga: a minha vida, a minha família e a minha igreja ficarão ainda melhores para a glória de Deus. Se você crê no que você disse, dê o amém mais alto que você puder. Aleluia. Obrigado, queridos. Pode sentar. Uma boa noite, graça e paz. Que ambiente maravilhoso, irmãos, na presença manifesta do Senhor. Glória a Deus. Você está feliz por ter vindo? Tenho certeza que Deus já está te alcançando e tem muito mais para mim e para você nessa noite. Você está com expectativa? Amém. Que culto maravilhoso, um dia tão maravilhoso, tão especial, né? E a mensagem que o Senhor colocou no meu coração, se eu pudesse dar um título para ela, seria esse: o Espírito Natalino o ano inteiro. Diga: o Espírito Natalino o ano inteiro. Esse espírito, essa atitude que a gente tem, né, nesse período do ano, que a gente é influenciado a ter nesse período do ano, na verdade é uma atitude que a gente precisa ter o ano inteiro. De generosidade, de unidade, de paz e amor, de gratidão, como é o nosso tema da vez, uma vida de gratidão. E sabe, quando Jesus nasceu, a gente vê muita gratidão acontecendo ou sendo expressa, manifesta lá em Lucas capítulo 2, quando aqueles pastores, eles estavam lá cuidando das suas ovelhas, um anjo apareceu para eles e falou: ó, hoje nasceu na cidade de Davi o Cristo. E eles foram, os anjos foram os primeiros a cantar, a celebrar o nascimento de Jesus. Paz na terra entre os homens, né? Glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E aqueles pastores foram lá e também adoraram a Jesus. A gente vê também quando Jesus foi apresentado no templo, como nós vimos 3 crianças hoje aqui de forma semelhante sendo apresentadas. Um homem chamado Simeão, ele esperava, aguardava conhecer o Salvador, e ele estava cheio do Espírito, e ele entendeu, ele percebeu que aquele menino era o Salvador. Ele o colocou nos braços e ele começou a agradecer a Deus. Ele começou a expressar gratidão e honra ao Senhor publicamente ali. Havia também uma profetisa chamada Ana, que fez a mesma coisa. A gente vê relatado também no Evangelho de Mateus, eu queria que você abrisse comigo lá no capítulo 2, 3 reis magos do Oriente, que viram uma estrela que os guiou até o menino. A gente não sabe exatamente, né, em que momento aqueles 3 conseguiram chegar lá, mas pela história a gente vê que não foi bem próximo ao nascimento de Jesus. Jesus já estava um pouquinho, né, mais velho, talvez com alguns meses, talvez com 2 anos, porque quando eles falaram do tempo que eles tinham visto aquela estrela para Herodes, depois eles escaparam de Herodes, né? E Herodes, ele mandou matar as crianças que tinham até 2 anos, porque era um período aproximado ali. E eles visitaram Jesus não mais naquela manjedoura, mas numa casa já. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Versículo 8 diz: enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Herodes aqui querendo enganá-los. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino.
E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Aleluia! Então aqui a gente vê mais uma vez gratidão sendo expressada, louvor e adoração a Deus sendo expressado, né, pela chegada daquele menino, o Salvador, como havia sido profetizado por Isaías lá no capítulo 9, um menino nos nasceu. O reino será colocado, né, sobre os seus ombros, seu nome será maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Conselheiro, Príncipe da paz. Amém? E aqueles homens expressaram louvor, adoração, e eles também expressaram ali honra a Jesus, trazendo presentes valiosíssimos, ouro, incenso e mirra. E é sobre essa expressão da gratidão, né, que eu quero falar com você hoje. Sabe, irmãos, a gratidão, ela nos mantém em um lugar de segurança. A gratidão vai nos manter em um lugar de submissão. A gratidão vai nos manter em um lugar de honra. A gratidão vai nos manter em um lugar, em um ambiente de unidade. Amém? Você está aqui? Aleluia! E essa gratidão, ela precisa ser expressada. É por isso que no Novo Testamento a gente vê muito a expressão ações de graças. Não é suficiente só ter graças. É preciso ter ações que demonstrem essa gratidão. Amém? E cada um vai expressar, muitas vezes, do seu jeito, da sua forma. Nós temos personalidades diferentes, temos gostos diferentes, né? Eu gosto daquele livro, As 5 Linguagens do Amor, que ele mostra bem que o amor ele pode ser demonstrado, expresso, né, de diferentes formas. Ele tem diferentes linguagens. Alguns preferem mais essa coisa do presenteado, dar. Outros preferem mais a questão do falar, das palavras. Outros preferem mais o fazer algo por você, o te servir. Não é assim, irmãos? Outros preferem mais o afeto, o toque, a proximidade física. Né? Todas as formas são boas, são úteis. Todos nós gostamos de todas, embora cada um de nós tenhamos as nossas preferências. E vamos também fazer isso por outros, né, da forma que a gente aprendeu, que a gente gosta, que a gente sabe. Agora, uma coisa é certa, é preciso fazer. Não existe essa de, é meu jeito, eu não gosto de expressar. Você precisa expressar, de alguma forma. Amém? Aleluia. E essa gratidão, ela sempre vai nos levar a honrar. Tem uma passagem que eu tenho pensado muito nela, nessas últimas semanas, está lá em Lucas capítulo 7. Eu queria ler junto com você. Lucas capítulo 7, a partir do verso 36. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com o unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse:
Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu, dize, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Eu gosto como está o final do verso 42, na versão NVT, diz assim, qual deles ficou mais agradecido? Qual deles ficou mais agradecido? Respondeu-lhe Simão, suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe, julgaste bem. Voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados-lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Algumas versões dizem porque ela muito agradeceu. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama, ou pouco agradece. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, irmãos, eu tenho pensado muito sobre isso. Porque Jesus ele deixou claro que quando a gente reconhece o perdão que a gente recebeu, quando a gente reconhece o que foi feito por nós, a gente vai agradecer. Quanto mais a gente magnifica o que foi feito por nós, mais nós vamos expressar gratidão e honra ao Senhor. Amém? Aquele homem, ele olhou para aquela mulher e ele desprezou o que aquela mulher estava fazendo, ou talvez ele achou exagerado, e ele até julgou Jesus por estar recebendo aquela honra. Ele até disse, se Jesus fosse mesmo o profeta, ele ia saber o que é que essa mulher está fazendo. Sabe que muitas vezes eu vejo situações assim, pessoas expressando a sua honra, pessoas expressando, a sua gratidão, e muitas vezes outros julgando. Pensa, isso é um bajulador. Isso aí está fazendo porque tem interesse. E é interessante porque Jesus conta aquela pequena parábola, e ele mostra para aquele homem coisas que ele poderia ter feito. Coisas simples. Como dar um copo de água, como dar um ósculo santo, que era até um costume, na chegada de Jesus. Como ungir Jesus. E nenhuma dessas 3 coisas ele fez. O básico, o mínimo. E aquela mulher fez tudo isso, talvez de uma maneira, para ele, exagerada. Mas muitas vezes a gente está olhando demais para a vida dos outros e esquecendo da nossa. E Deus não te chamou para ser fiscal da gratidão de ninguém. Deus te chamou para olhar para o teu próprio coração. Então, antes de olhar para a vida dos outros, olha para a sua. O que você está fazendo? Como você está expressando a tua gratidão? Graças a Deus, porque o nosso tema da vez é uma vida de gratidão, não é um momento de gratidão, não é um final de ano de gratidão, não é um Natal de gratidão, é uma vida.
que eu e você precisamos ter. Colossenses 3,16 diz para nós sermos agradecidos. É algo que deve fazer parte de quem a gente é. Amém? Agora, quanto mais a gente considera o que é feito por nós, mais a gente vai querer expressar essa gratidão. E essa gratidão, irmãos, muitas vezes vai ser expressa por honra. E sabe, eu quero te motivar a não viver uma vida de honra somente no Natal. A não honrar não só a Deus, mas as pessoas somente no Natal. E quando eu falo de ser grato a Deus, de honrar a Deus, isso significa você ser grato a pessoas, honrar as pessoas. João, ele fala em 1 João 4,20, olha, se você diz que ama a Deus, a quem você não vê, mas você não está amando as pessoas que você vê, você é mentiroso. Porque como você ama quem você não está vendo, se você não ama quem você está vendo? O nosso amor a Deus, ele é expresso em nosso amor também pelas pessoas, ou primeiramente, em amar as pessoas. A nossa honra e gratidão também. Jesus disse, olha, falando, né, do julgamento que ainda vai ter, diz que aquelas pessoas vão chegar e ele vai dizer, olha, eu não conheço vocês, porque eu tive fome, vocês não me deram de comer, eu tive sede, vocês não me deram de beber, eu estive nu, vocês não me vestiram, eu estive preso e vocês não me visitaram. E aquelas pessoas vão dizer, quando foi que isso aconteceu e a gente não fez isso por você, Jesus? Ele vai dizer, quando vocês não fizeram a um dos meus pequeninos. Em Hebreus capítulo 6, versículo 10, diz que Deus não é injusto para se esquecer do nosso amor evidenciado para com o nome dEle. Na continuidade, o autor aos Hebreus deixa claro como o nosso amor é evidenciado para com Deus. Ele diz, pois servistes aos santos. O nosso amor a Deus, ele é expresso também no nosso amor pelas pessoas. A nossa honra a Deus, ela é expressa na nossa honra pelas pessoas. A nossa gratidão a Deus, ela é expressa na nossa gratidão pelas pessoas. E sabe, irmãos, essa honra e essa gratidão não deve ser feito só quando você se reúne lá, ou quando você tira a pessoa no amigo secreto e você tem que dizer alguma coisa boa para ela. Ô glória, Deus está falando. Mas é uma vida de gratidão. O ano inteiro, nas oportunidades que se tem. Não é só também depois que a pessoa morre. Eu gosto de uma música do Paulo César Baruch que se chama Flores em Vida. Depois você escuta e medita na letra dessa canção. Mas a gente precisa aprender a entregar flores em vida. A honrar as pessoas em vida. A ser gratos pelas pessoas. E a demonstrar essa honra. Que muitas vezes vai ser expressa também na forma de presente. Eu sei que na cultura em que vivemos, né, esse espírito natalino é influenciado, né, por causa da questão comercial, para que a gente compre presentes, para que a gente dê presentes. Mas sabe, você precisa ser generoso o ano inteiro. Nós precisamos ser generosos o ano inteiro. Amém? E muitas vezes essa honra é expressa com os nossos bens, como está lá em Provérbios 3:9. Gálatas 6:6 fala de sermos gratos àqueles que nos instruíram. E honrar, fazer eles participantes daquilo que nós temos recebido. Sabe, irmãos, presentear é uma grande bênção. Provérbios 18:16 diz que um presente pode alargar o caminho. Pode abrir portas para você. Provérbios 21:14 diz que um presente aplaca a ira. Alguém pode estar muito irado com você, mas quando você der um presente a essa pessoa, essa ira vai ser pelo menos aplacada um pouco. Na continuidade diz que uma forte indignação, ela pode ser freada por causa de um presente.
tudo isso foi só a introdução, a mensagem vai começar agora. Mas quando a gente fala sobre esse espírito natalino, que vem muita honra, gratidão, né, eu falei sobre o presentear agora, que aplaca a ira. A gente, né, tem esse zelo para manter a unidade. Eu já vi pessoas, por exemplo, nessa época, rapaz, você vai discutir no Natal? Não, no Natal não. Meu irmão, mas não é só no Natal. A gente tem que fugir de contenda o ano inteiro. Como é bom, né? Muitos de nós vamos hoje à noite nos reunir com nossos familiares. Como é bom aquele ambiente, como o salmista fala lá no Salmo 133. Quão bom, suave é que os irmãos vivam em unidade. Maravilhoso. E é esse ambiente que a gente precisa aprender a cultivar o ano inteiro. Que é bom, é suave. No versículo 3 diz, ali, naquele ambiente de unidade, o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. Amém? Quero que você entenda que eu não estou falando que é errado você fazer o que todos nós fazemos nessa época do ano. Eu estou te estimulando a se manter fazendo isso o ano inteiro. Amém? Aleluia. Como é bom um ambiente de unidade. E a gratidão, ela vai estimular esse ambiente. Ela vai criar também esse ambiente. Amém? E a gente precisa também ser zeloso para manter esse ambiente. O contrário da gratidão, que é a murmuração, vai muitas vezes, aliás, todas as vezes, acabar com esse tipo de ambiente. Você está insatisfeito, você está reclamando, você sempre vê algo que está errado, que está faltando. Ninguém vai querer ficar perto de você. Salomão, ele disse que é melhor morar num lugar vazio, ou num eirado, do que numa grande mansão com alguém que está murmurando o tempo inteiro. Que é como aquela gota caindo depois da chuva. Pá, pá, se repetindo. Como meu avô diz, a mesma ladainha. Murmurando, reclamando, insatisfeito. Não vai ser um ambiente suave, vai ser um ambiente pesado. E a gente precisa, né, ter cuidado para manter esse ambiente de unidade, seja na nossa casa, seja no nosso local de trabalho, na nossa igreja, onde a gente estiver. Esse ambiente de unidade vai ser um ambiente onde a bênção de Deus vai poder ser manifesta. Amém? E como é bom estar em unidade. Deus não te criou para estar isolado. Deus não te criou para viver sozinho. Provérbios 18:1 diz que aquele que se isola busca os seus próprios interesses. Esse não é o espírito natalino. Buscar os próprios interesses. Querer agradar a si mesmo. Não. A atitude de amor, ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, é buscar o interesse do outro. E quando a gente busca o interesse do outro, a gente traz o outro para perto. E a gente mantém essa unidade. Amém? Aleluia. Deus, Ele é um Deus de paz. Está lá em Filipenses 4:9, o Deus da paz. Em 1 Coríntios 14:33, Paulo diz, Deus não é Deus de confusão. Sabe, irmãos, a gente não pode gostar de confusão. Gostar de contenda. Pelo contrário, a gente precisa repelir isso na nossa vida. Deus é Deus de paz.
Jesus disse em Mateus 5, versículo 8, 9, aliás, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Uma coisa é o que eu e você dizemos que nós somos. Outra coisa é o que nos chamam. Jesus disse, quem é pacificador vai ser chamado de filho de Deus. Não vai precisar você abrir a boca e dizer, eu sou filho de Deus. Não, as pessoas vão ver isso em você. Vão dizer, rapaz, ele é a cara do Pai. Deus é um Deus de paz. E se a gente for da paz, a gente vai estar a cara do Pai. Alguém pacificador. E sabe, muitas vezes a unidade, a paz requer esforço. A gente vê o apóstolo Paulo falando, ele disse, olha, esforçai-vos por manter a paz. Esforçai-vos por manter a unidade no vínculo da paz. Aleluia. Requer esforço muitas vezes. Requer abnegação. Requer você abrir mão do que você queria. Eu me lembro, recém-casado, você já deve ter ouvido essa história, mas isso eu que estou pregando, eu continuo. A gente saiu para almoçar com meu avô e estava contando a ele de alguma viagem que a gente tinha feito, e eu contando, eu disse, aí aconteceu isso, foi assim. Aí o chefe disse, não amor, foi assim não, foi assim, assim. Eu disse, não chefe, foi assim. Não, peraí, foi não, tu não está lembrado. Foi assim. Eu disse, Stephanie, foi não, foi desse jeito. Ela, foi não, tenho certeza, foi assim. Eu disse, não foi, Stephanie. Meu avô bateu no meu braço, igual meu filho. Você quer ser feliz ou ter a razão? Eu disse, ser feliz. Ele disse, então tá certo, é do jeito que ela está dizendo aí. Eu aprendi o segredo. É melhor ser feliz. É do jeito que você está dizendo. Não, pronto, foi desse jeito aí. É melhor ser feliz. E para ser feliz, muitas vezes, você vai ter que abrir mão da razão. Ou dos seus interesses, dos seus direitos. Não só no Natal, mas o ano inteiro. Amém? Aleluia. Provérbios, capítulo 17. Versículo 13 diz assim, quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Como o abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois, antes que haja rixas. Sabe, Deus vai trazer livramento para algumas pessoas aqui nessa noite. Não é da vontade de Deus que você viva em contenda. Não é da vontade de Deus que a gente viva com alguma rixa. Aquilo que Jesus fez por nós, nos perdoando, nós devemos fazer por todas as pessoas. Ele diz como abrir-se de uma represa, assim é a contenda. A gente viu alguns anos atrás o estrago que o romper de represa causa em cidades lá em Minas Gerais. Aquela água sai descontrolada, destruindo tudo. Salomão comparou isso à contenda. Se você deixa uma contenda acontecer, vai sair destruindo muita coisa. Jesus disse que um reino dividido, Mateus 12, 25, não subsiste. Em Gálatas capítulo 5, versículo 15, o apóstolo Paulo diz que se
você está se mordendo e se devorando uns aos outros, vão ser destruídos juntos. Sabe, contenda, irmãos, é uma coisa desgraçada. Ter rixa com alguém não faz parte do plano de Deus para você. Eu e você não podemos ter alguém que a gente vem por um lado da calçada e se aquela pessoa está vindo, você diz, meu Deus, vou atravessar. Não. A Bíblia diz para a gente ter paz com todos. Hebreus 12, 14 diz, segui a paz com todos. Paulo fala também em Romanos 12, quanto, não é quando, é quanto, fala do que eu consigo, do que eu preciso fazer, alcançar. Depender de mim, eu tenho que ter paz com todos. Jesus disse em Mateus capítulo 5, olha, se você vem cultuar a Deus, você traz a sua oferta, e você sabe que alguém tem algo contra você, olha que interessante, não é algo que você tem contra a pessoa. Você sabe que a pessoa tem contra você. Às vezes até injustamente. Mas você sabe. Jesus disse, não entrega agora não. Coloca a tua oferta aqui, guardadinha. Vai lá. Reconcilia com a pessoa. Você volta e entrega a sua oferta. Em Marcos 11, Jesus também falou sobre isso aos seus discípulos. Ele diz, olha, você pode remover montes com a sua fé. Tudo que você pedir em oração ao Pai, no meu nome, Ele vai te fazer. Agora tem uma coisa. Se você, aí já inverteu, foi o outro lado agora. Se você tem algo contra alguém, se você fez algo contra, vai lá, pede perdão a essa pessoa. Porque essa falta de perdão, ou essa falta de unidade, essa contenda aí, vai ser um inimigo para a tua fé. Porque a fé opera pelo amor. É por isso que não adianta eu dar se eu não tiver com amor. Ou andando em amor. Aquela colheita pode ser interrompida. Até a oração pode ser interrompida. Como Pedro fala em 1 Pedro 3,7 aos maridos. Se você não está tratando a tua esposa bem, tuas orações vão ser interrompidas. Então a gente não pode deixar a contenda entrar em nenhuma esfera da nossa vida, irmãos. Na carta aos Coríntios, em 2 Coríntios 2, versos 10 e 11, Paulo fala sobre um irmão que supostamente tinha feito alguma coisa muito grave. E aquelas pessoas em Corinto estavam indignadas contra aquela pessoa. E Paulo diz para os irmãos, olha, perdoem ele. E eu gosto da justificativa que Paulo usa. Ele diz, para que o diabo não alcance vantagem contra vós. Quando eu deixo de perdoar alguém, eu vou dar vantagem ao diabo. Quando eu estou em contenda com alguém, o diabo está em vantagem. Eu não quero dar vantagem ao diabo em nenhuma área da minha vida. Eu não quero contenda em nenhuma área da minha vida. Tiago capítulo 3, abre lá. Isso é sério, irmãos. Versículo 13 ao 17, ao 18, diz assim, quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, ou sentimento de divisão,
Nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Além de ser algo natural da nossa carne, ou da tendência que o ser humano tem para o pecado por causa das paixões do corpo, tem também influência de demônio. Ele diz: pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Olha como isso é sério. Enquanto no ambiente de unidade, o Senhor ordena vida e bênção, aonde há intriga, aonde há contenda, aonde há divisão, diz: vai ter toda espécie de coisa ruim. Não se brinca com isso. É por isso que Paulo diz: olha, cuidado com a ira de vocês. Você pode até se irar, mas não peque. A ira é natural. Alguma coisa que é feita contra nós, que é dita contra nós, você pode se irar, mas não deixe essa ira se transformar em pecado. E mais à frente, aos Efésios, ele ainda é mais objetivo. Ele diz: não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Não vá dormir irado. Não deixe para amanhã o que tem que resolver hoje. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Não existe isso, irmãos, de dormir brigado, um para o lado, outro para o outro, um na cama, outro no sofá. Onde tem isso, vai ter toda espécie de coisa ruim. Porque o diabo vai ter vantagem. A contenda não é só uma brecha para o diabo, não. É uma parede inteira que você arromba para ele. Ou como Salomão disse, é o abrir de uma represa. Cuidado com esse sentimento faccioso. O meu contra o seu, eu contra você, né? Não. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena, cheia, total misericórdia, perdoa tudo. E dá bons frutos, imparcial, sem fingimento. Não é algo fingido, não. E por dentro, né? Não, tem que ser verdadeiro, tem que perdoar mesmo. Ô glória, diga: Deus está me dando livramentos nessa noite. No verso 18 ele diz: é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Diga: eu sou um promotor de paz. Promotor ou promovedor? Qual é o certo? Promotor, falei certo. Aleluia. Depois ele vai falar das contendas, de onde procedem, dos prazeres da sua carne, do buscar o próprio interesse, do querer o seu, do pensar só em você, do orgulho, de estar por cima. E eu gosto do que Tiago diz aqui, irmãos, a gente leu. Ele diz: olha, cuidado com esse sentimento faccioso. Ele diz: não se glorie disso. Eu já vi, irmãos, pessoas se gloriando disso. Eu sou assim mesmo, comigo é assim, né? Levo para casa não, eu resolvo logo. Eu não saio por baixo não. Comigo é assim, Deus levou. Se gloriando de ser briguento. Cuidado. Foi para isso que Deus te chamou, não. Aleluia. Nem minta contra a verdade. Não, pastor, eu não tenho nada contra fulano, não.
Só não quero nem ver, mas... mentindo contra a verdade. Não, perdoei. Não, eu tenho alguma coisa... não tenho nada contra não, mas ele lá e eu aqui. Deixa de enganar a si mesmo. Limpa o teu coração. O escritor aos Hebreus disse para a gente não deixar nenhuma raiz de amargura brotar no nosso coração. Porque sabe o que acontece? Diz que vai nos perturbar. E vai nos deixar contaminadores de outros. Você pode estar falando sobre qualquer coisa com alguém. Você vai se lembrar de alguma coisa daquela pessoa para falar mal dela. Para influenciar outros contra ela. Para queimar ela para outros. Alguém já disse que a mágoa é como um veneno que você toma esperando que o outro morra. Mas quem vai morrer é você. Está te matando. Te perturba. Precisamos aprender a perdoar. Jesus deu a chave, o segredo. Ele disse, olha, quando alguém te amaldiçoar, abençoa. Quando alguém te perseguir, ora por essa pessoa. Se alguém te faz o mal, faz o bem. É interessante você orar por alguém que está te fazendo ou te fez o mal. Sabe que é uma das melhores experiências que tem no cristianismo. Porque quando você vai orar por alguém, o que é orar? Você vai falar com Deus ou pedir algo a Deus por aquela pessoa. Para ser uma oração, ou seja, para Deus ouvir, você precisa falar de acordo com a vontade de Deus. Então não adianta você dizer, Senhor, vou orar para fulano. Senhor, traz juízo sobre aquela pessoa. Faz ela aprender uma lição. Isso não vai ser ouvido. Para você ser ouvido, ou para ser uma oração, você precisa desejar o bem. É por isso que a orar é uma bênção, irmãos. A gente precisa ter uma vida de oração, porque não é Deus que precisa da nossa oração. Quem é abençoado quando a gente ora, primeiro é a gente mesmo. Então Jesus deu um segredo aqui para a gente guardar o nosso coração. Quando alguém te fizer um mal, ou falar mal de você, ou te perseguir, tiver contra você, ora por essa pessoa. E abençoa essa pessoa. Fala com Deus, Senhor, desejo melhor para fulano. Abençoa ele. Livra ele de todo o mal. Que ele possa compreender os teus planos. Viver a sua vontade. Você começa lá fluindo. Orando, desejando algo bom para aquela pessoa. E você está sendo limpo. Teu coração está sendo livre. Vale a pena amar. Vale a pena ser grato, honrar. E zelar pela unidade. Não só no Natal. Mas o ano inteiro. Na unidade, o Senhor ordena a vida e a bênção. Na unidade, o diabo não vai ter vantagem. Na unidade estaremos guardados, seguros, felizes, alegres. Se foca no que é bom.
E a honra muitas vezes é você não considerar os defeitos do outro. Como aqueles 2 filhos de Noé fizeram. Enquanto um chegou dizendo, rapaz, vem ver, o velho está ali, ó, bebo, vai, quem diria, o velho que era temente a Deus, o homem de Deus exagerou ali no vinho, vem ver, por exemplo, está nu e tudo. Os outros 2 pegaram um lençol. A palavra de Deus diz que o amor, ele cobre uma multidão de pecados. Eles pegaram aquele lençol e eles foram de costa para não ver a falha do pai. Sabe que a gente decide o que a gente quer ver? A gente decide a imagem que a gente quer de uma pessoa. Aqueles 2 preferiram continuar com a imagem do pai como aquele Noé, homem temente a Deus, que construiu a arca, até mesmo que salvou a vida deles. E não ter uma imagem de um pai bêbado. Uma circunstância, um momento, uma falha, não deve definir ninguém. E a honra muitas vezes é você não supervalorizar essa falha e ficar com a imagem certa daquela pessoa para você. Você pode ficar de pé. Obrigado, Senhor, pela sua palavra, que nos ilumina, que nos orienta, que nos previne, como também que é remédio para nós. E eu sei que cada um aqui ouviu a sua palavra. E enquanto eu falava, eu sei que o teu Espírito em cada coração trouxe lembranças, trouxe instruções, trouxe direções. E eu creio que esse será também um Natal marcante para muitas pessoas. Um Natal marcado por reconciliações, por honra, por gratidão, por unidade. Mas que não façamos isso só hoje ou só nessa época. Que no ano de 2024 nós possamos cultivar mais ambientes de honra, ambientes de gratidão, ambientes de unidade. Na nossa casa, com os nossos familiares, nos nossos locais de trabalho, na nossa igreja, por onde formos, Pai. Uma das palavras ou das direções que o Senhor trouxe para a nossa igreja foi unidade. E eu creio que a nossa igreja será cada vez mais conhecida pela unidade. Por um lugar de paz, um lugar de relacionamentos saudáveis. De pessoas que são pacificadoras. Que preferem ceder, que preferem abrir mão. Que se esforçam para perdoar, para serem perdoadas. Para ter paz com todos. Que sejamos chamados, conhecidos como filhos de Deus, filhos da paz. Que assim como você expressou, Pai, toda a sua generosidade em dar o seu único filho, possamos ter um coração generoso, honrando uns aos outros, semeando boas coisas, boas palavras, boas ações, bons presentes na vida uns dos outros. Nos ajuda, Espírito Santo, a honrar o seu nome, a expressar a bondade de Deus através da nossa vida, das nossas ações, que a bênção e a vida possam ser ordenadas nessa igreja
e em cada família aqui representada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que toda contenda caia por terra. Eu declaro paz. Paz nas casas. Paz nos ambientes de trabalho. Paz nos relacionamentos. Paz. Que essa seja uma igreja cada vez mais de paz. Que quando entrarem por essas portas, as pessoas sejam alcançadas pela paz, que excede todo o entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Se você está aqui nessa noite e ainda não aceitou Jesus como Senhor da sua vida, talvez você está como aquele filho pródigo, afastado, desviado da casa do Pai. Eu quero te dar a oportunidade nessa noite de voltar para o